Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está ouvindo esse podcast, mas seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. E hoje estamos aqui com eu, Felipe Werneck, né, o Vitão, alô, o Nicolas, oi, a Isabela Pereira, oi, o Diegão, olá, e o nosso convidado especial, Hudson. Opa, tudo bem? E aí, Hudson, seja bem-vindo, fique muito à vontade no nosso meio. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Hudson. E aí, Hudson, conte-me um pouco sobre você, quantos anos você tem, só pra galera ter uma noção, pra quem ainda não te conhece. Então, meu nome é Hudson, Carlos Hudson na verdade, mais conhecido como Hudson. Eu tenho atualmente 20 anos e eu cheguei aqui na comunidade tem pouco tempo, né? Tem mais ou menos uns 3 anos, por aí. E foi onde eu realmente me converti de verdade. Tô noivo, graças a Deus, da minha noiva. Nathalie, um beijo. E é isso. Então, Hudson, a gente quer conhecer agora um pouco como foi esse processo de conversão. Você pode resumir ele rapidamente pra gente? Então, desde pequeno eu sempre fui em igrejas porque meus pais se converteram mais ou menos na época que eu nasci, né? E eu já passei por vários tipos de igreja, como batista, pentecostal, assembleia, wesleyana, presbiteriana, né? Todos os tipos de igreja que você pode imaginar eu já passei, já membrei. Então, assim, eu tenho muitas experiências em muitas igrejas, né? E quando eu tinha uns 16 anos para 17, em dezembro mais ou menos, a gente estava passando por uma situação assim em casa meio difícil, né, familiar, e a gente começou a vir aqui através da minha irmã. Depois minha mãe veio vindo, meu pai queria vir e eu fui o que eu mais resisti, porque por conta da gente sempre estar mudando de igreja assim, a gente fazia uma amizade e tal, a gente gostava das pessoas, aí às vezes, não por culpa dos meus pais, não porque a gente ficava perambulando, mas porque realmente nós vimos que as coisas não estavam indo bem naquelas igrejas onde nós estávamos, não por culpa das pessoas, né, mas por coisas que a gente via, que a gente não achava certo, que a gente não achava legal, a gente não concordava, né? E então eu fui o mais resistente à mudança, eu fui o mais resistente a estar vindo para a comunidade. E assim, acabou que todo mundo veio, não teve como eu ficar na outra, eu tive que vir também, né? Então a gente começou assim, na época eu tinha um relacionamento e eu comecei vindo assim mesmo, e depois até terminei um pouco antes do meu encontro com Deus. E já falando em encontro com Deus, foi o divisor de águas na minha vida, né? Foi aonde realmente eu me converti de verdade, mesmo tendo passado em várias igrejas, mesmo tendo passado em vários tipos de congregações diferentes, com vários ensinos diferentes. Foi onde eu realmente me converti, né? Foi onde eu realmente tive um encontro com Deus, e foi aonde eu realmente conheci Jesus e me apaixonei de verdade por Jesus. Eu descobri o que era o amor de Deus, eu descobri que eu era filho amado, e foi basicamente assim que eu realmente me converti ao Senhor, né? E durante a minha caminhada até aqui, né, eu passei por muita dificuldade. Fui tentado a voltar para as coisas, né, de antes, que querendo ou não, mesmo eu estando indo em igrejas, hoje eu me considero que antigamente eu era aquela pessoa que eu estava dentro da igreja, mas eu estava desviado. Eu estava desviado dentro da igreja. É até irônico você falar isso, né? Uhum. Mas, então, tipo assim, eu vivi uma coisa na igreja, mas fora da igreja eu era outra coisa totalmente diferente. Eu era outra pessoa, vivia uma vida de hipocrisia, né? E, assim, a minha vida continua, né? A escola, os cursos que eu fazia, os lugares que eu frequentava por conta de
por conta mesmo da escola, futebol, essas coisas assim, continuaram os mesmos, né? Só que as minhas atitudes a partir do meu encontro com Deus, a partir do momento que eu fui tocado com Deus, mudaram. As pessoas vinham, me ofereciam as mesmas coisas, mas eu não estava mais, sabe, com vontade de fazer aquelas coisas, porque aquilo mudou realmente dentro do meu coração, o propósito do meu coração mudou. Sim. Né? Como você falou, você tinha um ciclo, assim, um convívio muito bom, né, com as pessoas, né? Tanto com trabalho, né, curso, escola, futebol. Como você conseguiu lidar com essa questão de tentações? Porque, como você falou, você era um desviado dentro da igreja. Então, a gente sabe que a tentação é ainda maior, né? A sua luta contra o pecado, sobre andar na contramão desse mundo, seria muito constante. Como você lidava com essa questão da tentação? Assim, cara, tentação é algo muito difícil, assim, de você lidar, né? Como o Tiago diz, a gente é tentado pelos nossos próprios maus desejos, né? Então, os nossos maus desejos, ele vem todos os dias, em todos os momentos. Então, assim, cara, é difícil. Às vezes você segurar, você não querer fazer aquilo que você fazia antes, porque você estava acostumado, pra você, tanto faz, tanto fez, você estava fazendo ali e não queria nem saber, né? E agora não, agora você não faz por quê? Porque você tem um propósito, né? Porque você tem assim, algo a zelar, você tem um testemunho a zelar, né? E acho que isso é o mais importante e uma das coisas, assim, que mais nos ajuda a vencer as tentações, né? Que é você ter um propósito. Sabe? Quando você tem um propósito em viver em santidade, em viver pra Deus, cara, isso tudo muda, né? Outro dia eu tava numa comunhão, num churrasco que teve aí, e assim, eu já tava 1 semana e meia assim, sem tomar refrigerante. Só que eu só não tava tomando refrigerante porque eu não queria, né? Simplesmente por não tomar refrigerante. Aquele dia tinha refrigerante, e eu falei assim, quer saber? Vou tomar, não tô fazendo jejum, não tô nada, já tem 1 semana que eu não tomo e tal. E eu tomei. E eu me lembrei, tipo assim, como que é uma vida sem propósito, sabe? Uma vida sem propósito, porque, cara, quando você tá num propósito, por exemplo, em jejum de acampamento, que você fica lá sem refrigerante. Não, eu não vou tomar refrigerante porque eu tô no jejum. Eu fiz um voto, eu tenho algo a zelar, eu não quero tomar refrigerante porque eu não quero dar esse mole. E por incrível que pareça, às vezes quando você tá em jejum, é onde você mais é tentado numa área que você tá fazendo jejum. Verdade. Quando você não pode comer carne, aparece 3 convites de churrasco na mesma semana. Né? É doideira, é sinistro. E quando você pode, às vezes, você come arroz com ovo. É até engraçado, né? Mas assim, naquele momento, eu não estava tomando refrigerante por não tomar. Mas quando você tem um propósito, você não toma um refrigerante porque você quer. Porque você não... Ou melhor, porque você não quer tomar um refrigerante porque você tem algo a zelar. E assim é a nossa vida também. Nós somos tentados todos os dias, cada um nas suas dificuldades. A minha tentação é diferente da sua. Mas quando eu tenho um propósito, que é viver em santidade, que é viver pra Deus, cara, tudo isso muda. É diferente, você não faz aquilo por quê? Porque você tá vivendo pra Deus, porque você quer viver em santidade. Então se torna assim mais fácil, entre aspas, né? Porque vencer a tentação não é fácil, mas se torna um pouco mais fácil de você realmente conseguir passar dessa barreira, né? Então eu acredito que isso. E o mais legal você falou, né, sobre tentação, né? A palavra de Deus fala que quando a gente resiste ao diabo, o diabo foge da gente, né? Então, quando a gente tem o posicionamento de dizer não, o diabo vai fugir da gente. Então, aquilo não vai ser tão difícil depois a gente dizer não, né? Sim. E sabe o que eu acho mais engraçado sobre tentação? Porque muitas vezes você não vai ser tentado, a maioria das vezes sim, mas muitas vezes você não vai ser tentado a pecar, mas a fazer algo que vai te levar a pecar. Tipo, a tentação às vezes ela vem mascarada pra você, né? Às vezes, tipo assim, você vai ver uma série na Netflix que não tem nada demais. Você pode até ver. Não é pecado, não é errado você ver aquela série da Netflix. Mas você acaba vendo que tem conteúdos sexuais e que pode te levar a pecar. Por exemplo, alguém que tem problema com masturbação, né? Se você vê uma série da Netflix, você sabe que aquela série tem umas cenas que vai, assim, te balançar na fé,
Cara, a partir do momento que você sabe, aquilo já se torna uma tentação. E a partir do momento que você vê, você acabou cedendo àquela tentação. Talvez você pode não ceder ao pecado, mas vai ser muito mais difícil de você não ceder, você não resistir àquele pecado, porque você foi tentado a ver aquela série e tal, e você não resistiu a essa tentação. A tentação por si só, ela propriamente começa na mente, né? Na imaginação, aí depois ela dá vazão para outras vertentes, até às vezes fazer o ato de forma consentida, né? Sim, até porque nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, né? Tiago, acho que é Tiago que fala isso em Tiago 1,14, se eu não me engano. Ele fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, né? Então aquilo que a gente mesmo, que a nossa própria carne pede, né? Que nós somos tentados. Não é nem muitas vezes o diabo, como muitas pessoas falam, mas somos nós mesmos, né? E o diabo sabe a área que a gente mais tem dificuldade, né? Sim. Isso é um prato cheio pra gente ir. Exatamente. Se você gosta de futebol, ele vai botar um prato de futebol pra você. Ele não vai botar um prato de maquiagem pra você, né? Se você gosta de picanha, ele não vai botar um filezinho de ovo pra você. Vai botar uma picanha inteira pra você. Dessa forma. E uma forma de escape, um ponto de fuga para a questão da tentação. Você acha que uma hora ela pode se tornar uma outra forma de se prender? Como, por exemplo, muitas pessoas usam o celular para fugir da tentação. Você acha que quando a gente tenta fugir demais, a gente não pode estar se prendendo a um outro tipo de tentação? Assim, como a gente acabou de falar, cada um é tentado em uma área. Sim. Então, muito provavelmente, cada um vai ter uma estratégia diferente, né? O que eu acho legal é a gente compartilhar, sempre estar compartilhando um com o outro, as nossas formas de fugir dos pecados. Por quê? Às vezes, a minha rota de fuga é usar o celular. Mas a sua, se você usar o celular, você pode dar mole, né? Às vezes, a minha rota de fuga é ver na televisão. Tipo, sei lá, ficar 3 minutinhos ali na televisão, isso esvazia minha mente e tá de boa, né? E às vezes, pra você, se você ver 15 minutinhos de televisão, vai ser pior ainda do que era antes. Ou também você, às vezes, pode ver 20 minutos de televisão, não sei, entende? Então, cada um, assim, tem uma estratégia e cada um consegue fugir das tentações de uma certa maneira. O que é sempre importante também a gente lembrar é que a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente ora e tal, como a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, livrai-nos das tentações, mas eu encaro isso como se fosse uma guerra, uma batalha entre, como Paulo diz, entre carne e espírito. Sim. Né? Se você pegar para guerrear hoje, numa guerra, estourou aí a guerra Brasil e Venezuela, não sei. Você vai lá, te chamou Nicolas e Vitão, vocês vão ser a linha de frente. Como é que vocês vão? Vocês não estão preparados para uma guerra. Nem um pouco. Nem um pouco. Já morro assim, de cansaço em 1 minuto já. Mas assim, se você pegar alguém que é do Exército Brasileiro, que foi preparado para guerrear, que tem experiência com arma, que tem experiência com batalha, cara, ele vai estar muito mais preparado para essa guerra do que você. As tentações é do mesmo jeito. Cara, se chega uma tentação para você e você simplesmente tá ali, cara, como é que você vai guerrear contra a sua própria carne para vencer essa tentação? Agora, se você se fortaleceu, se você alimentou o seu espírito, se você se vestiu das armas espirituais e a tentação vai vir, cara, você já vai estar preparado para a batalha, você já vai estar preparado para a guerra, né? Você já vai estar lá com a mentalidade, tipo, eu sei que a tentação vai vir, então eu vou estar esperando. Eu não vou tomar o tiro primeiro, eu que vou atirar primeiro, né? Então é muito disso também, da gente estar preparado. E naturalmente a nossa inclinação é sempre pra carne, né? Sim. Então se a gente sabe não ter esse discernimento que nós devemos alimentar o nosso espírito, não adianta. Toda a nossa inclinação vai ser voltada pro pecado, não tem jeito, né? Verdade, porque nós somos bombardeados de informações todos os dias, em todos os momentos, né? E cara, se o pecado não fosse atrativo, se as coisas do mundo não fossem atrativas, as pessoas não estariam fazendo. Se fossem coisas ruins, as pessoas não estariam fazendo. São coisas boas, que vão satisfazer a nós, né? Agora,
nem todas as coisas boas nos levam a caminhos bons, né? Existem escolhas boas que a gente faz que levam a bons caminhos, a bons resultados, mas, porém, tem escolhas ruins que a gente faz que no momento não parecem ruins, mas que levam às consequências ruins, né? Tudo que a gente fizer hoje, eu ressalto isso bem na célula, né? Tudo que a gente faz hoje, a gente colhe uma consequência a médio, a longo e até a curto prazo, né? Então, se você hoje faz uma escolha, isso pode refletir daqui a uma semana, como também pode refletir daqui a 10 anos na sua família. E o interessante é que o significado da palavra pecado no grego é hamartia, e significa errar o alvo. Então, hoje eu creio que, tipo assim, pecado não é só... Pecado não é só você chegar e tomar um refrigerante no jejum, ou mesmo fazer algo que na palavra diz, né, que isso é pecado. Mas, tipo assim, é errar o alvo. Quem é o nosso alvo, né? Na caminhada cristã, qual é o nosso alvo? É Cristo, ter uma vida de Cristo. Então, se você foge, você tá dentro da igreja, mas não tá alinhado com o seu propósito, hoje eu vejo que é tipo como se você já estivesse pecando, porque você tá meio que morto ali, você não tá focado em Cristo, você não tá ligado ao alvo, que é Jesus, né? E hoje a gente se perde nisso, que você até comentou, curto, médio e longo prazo. E às vezes uma escolha nossa, ou às vezes uma não escolha nossa, pode nos levar a isso também, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? A gente precisa... A gente precisa fugir da aparência do mal, né? A gente não tem que dar corda, né? A gente não pode ficar... não tem nada a ver aquilo, sabe? É só 1 minutinho, ou só 2 minutinhos, eu tenho segurança de mim mesmo. Quem disse que você tem segurança de você mesmo, né? A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, as nossas vontades são enganosas, então a gente precisa fugir. E outra coisa que também fala que antes da gente pecar, o Espírito Santo dá um escape, sabe? Ele fala o nosso coração, sabe? Ele dá aquele toque, eu não sei você, mas toda vez que algo acontece ou eu quero fazer, o Espírito Santo incomoda a minha vida. Aí eu penso. E o Espírito Santo incomoda de maneiras diferentes, sabe? De jeitos diferentes, né? A gente tem que estar ligado nisso. E, por exemplo, pelo que você falou agora, o Espírito Santo nos dá o escape, mas também a nossa mente, de vez em quando, ela é descontrolada, pelo menos eu sei que a minha é assim. Então o Espírito Santo vem nos dar um escape, muitas vezes. Eu me lembro, por exemplo, lá de 1 Coríntios 10:13, que fala sobre a questão de resistir às tentações, né, no caso. Um versículo que eu gravei para esse tipo de momento, mas também as tentações. A nossa mente acaba se tornando o maior campo de batalha que existe. Nesse momento você tem que escolher se você vai dar atenção ao que o Espírito Santo colocou na sua mente ou se você vai dar atenção ao que a sua mente está querendo que você pense. Se você der atenção a essa tentação que está sendo gerada na tua mente, já 90% de chance de acabar caindo no pecado. E as armas espirituais que o Hudson tocou, o interessante é que cada arma ela volta para uma área da vida do cristão. O capacete é o quê? Capacete da salvação. Se a gente colocar a salvação na nossa cabeça, né? Tipo assim, o Vitão tocou nessa área da mente, que a mente é um lugar onde a gente guerrilha bastante, né? Que se a gente colocar que a salvação é o nosso foco, eu creio que, tipo assim, isso é o meio da gente blindar a nossa mente para que a gente fuja de mais a tentação, para que o inimigo fuja de nós, né? Exatamente. Então a gente pode resumir que em todo tempo nós somos tentados. Até hoje você é tentado, né? Até hoje eu sou tentado nas áreas que eu era mais fraco, ou que eu mais pecava, vamos dizer assim, né? Até hoje eu sou tentado a voltar ao vômito, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, isso é mais pra você, ouvinte, né? Ter a ciência, né? Ou consciência de que em todo tempo seremos tentados, mas em que em momento algum seremos desamparados, né? Temos o Espírito Santo como nosso auxiliador e ele nos auxilia em todo o tempo. Como a Isabela falou e muitos outros também, ele vai te dar uma estratégia para você fugir, né, da tentação. Inclusive nós temos aqui, né, esse resultado que é o Hudson, né, que
fechou muitas brechas lá atrás para ser o que ele é hoje e tá se tornando quem realmente, de fato, Deus deseja que ele seja aqui nessa terra. Amém? Então, é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter nos ouvido, por estar aqui com a gente, ligadinho. E esperamos você na próxima. Valeu, um abraço. Falou. Sintonize.